Com certeza, com certeza. Então, bora lá, meu filho, vamos embora. Vamos começar pelo básico. Como é que tá seu Aham. dia? Como é que é, chefe? Desculpa, picou a ligação. Como é que tá Picou. seu dia? Então, chefe, graças a Deus, ontem eu consegui resolver bastante coisa. Hoje eu tirei o dia para fazer cardápio. Então, estava devendo a minha gerente lá uns cardápios de piquenique e de Natal e Ano Novo. Então, eu tirei para fazer esse cardápio e à noite eu tenho é, a faculdade, né? E paralelo a isso, eu tenho um cozinheiro comigo aqui que está fazendo as produções aqui do restaurante. Então, eu tô dando uma ajuda a ele, assessorando e também estou trabalhando vendo esses cardápios, sabe? Você tá fazendo o cardápio com inteligência artificial? Sim, Tá? Usando o ChatGPT? tô usando. Estão, Beleza, não sei se beleza. da forma tão correta como o senhor ensina lá, né? Que ainda tem que assistir aquelas mentorias, mas ele tá me ajudando bastante. Tá me ajudando bastante. Como foi que você fez? Eu peguei um modelo de ficha técnica que eu uso, mandei alguns itens de piquenique que eu já tinha, que eu queria usar. Aí ele transformou automaticamente aqueles itens em água, suco, pães, frutas, transformou na minha ficha técnica e depois eu só fui precificando o valor real. Já me, Beleza. aju- Deu certo? já me ajudou, deu certo, já me ajudou bem. Tá. Você não fez tudo por ele, não, né? Não, não, tudo não, tudo não. Tá, beleza. Depois eu vou Quando você fala cardápio, então, é cardápio com custo, com custo exato. não é prato. Calcu- Não, não, é o exemplo. Eu tenho que calcular o custo de uma cesta de piquenique, mais simples e mais premium, e também um custo de uma ceia de Natal e Ano Novo. Então aí vai ter mesa de frios, vai ter mesa de sobremesas, né? Você ainda está usando sua ficha ou já está usando a ficha que eu disponibilizo? Ainda estou usando a minha, ainda não usei a do senhor não, ainda tenho que entrar lá. Eu fiquei um tempo afastado Tranquilo, e não tranquilo. Eu estou perguntando consegui só porque atenção. a minha ajuda bastante, sabe? Não, eu vou até hoje mesmo, que hoje eu tô com um dia mais tranquilo, assim, entre aspas, e eu vou acessar lá mais a comunidade e pegar mais informações lá para poder me ajudar. Tá. Como é que foi seu dia ontem? Ontem já foi mais corrido, porque ontem eu fui pro hotel, lá o hotel onde eu administro também. Porque o que acontece? Até uma coisa que eu queria contar talvez com a ajuda do senhor para me dar um apoio nisso, né? Lá eu tenho uma equipe e quando uma pessoa folga, as peças-chave folgam, eu tenho que fazer a folga, porque os auxiliares, os cozinheiros que são auxiliares ainda, né, que eu tô tendo que pegar um auxiliar, ou alguém da louça, e ensinar para poder se tornar cozinheiro, né? Porque a cidade onde o hotel está acontecendo é uma cidade que ainda não tinha aquela veia de hotelaria, gastronomia, sabe? Então, é uma cidade mais rural. Então, a mão de obra lá é escassa. E eu tô tendo que pegar esse pessoal e ensinar para daqui talvez 2, 3 meses colher o fruto deles terem mais, me passar mais confiança e conseguirem tocar sozinhos, vamos deixar assim, entre aspas, né? Sozinho, entre aspas, né? Mas eu tô tendo que ter esse trabalho a mais, sabe? De formar gente. Você sabe quanto é o faturamento lá? Então, o hotel inaugurou agora, foi o primeiro mês, ainda não tem essa informação de faturamento. O daqui eu tenho, do um outro que eu trabalho eu tenho. Porque Me diga uma coisa. eu tô nesse impasse desses dois negócios, que é da mesma família, só que são negócios diferentes, com sócios diferentes, com propostas diferentes, né? Você precisa saber qual foi o faturamento do hotel. Ok, Aí depois perguntar qual foi a folha. ok. Porque aí a gente vai comparar, vai descobrir qual é o CMO.
O hotel, o restaurante também, né? Quanto foi o restaurante, porque tem o hotel e o restaurante também é aberto ao público, então Mas tem que você pegar. só cobre folga de lá, né? Então, quando o pessoal folga aqui no restaurante também, eu tenho que vir para cobrir a folga. Aqui Então também, é eu. todo. Você vai pegar o faturamento total. Tá, total, né? Hotel, Total. restaurante. E você vai pegar a folha da cozinha. A folha da cozinha. E vai pegar o restante da folha, total. Você vai pegar total e da cozinha. E o E faturamento. pego É. do salão também, não, só cozinha, né? Você vai pegar, vamos lá. Você vai pegar o faturamento total, Tá. o faturamento de alimentos Total. separado, Faturamento alimentar. total e alimentos. Show. Aí vai pegar folha total e folha de cozinha. Folha da cozinha. Ok. Qual é o objetivo disso? Avaliar se a relação de mão de obra que você tem está condizente com o faturamento. Entendi. Não pode passar de 30%. O valor da folha não pode. Da folha da cozinha não pode passar de 30% do valor do Não, faturamento. o valor da folha não pode passar de 30% do faturamento da casa. Entendi. Então, então a folha da cozinha também não pode passar de 30% do faturamento de alimentos. Ok. Pô, bacana. Informação importante, valiosa. Porém, se a folha total tiver bem abaixo de 30%, às vezes a gente pode pegar e aumentar um pouco a cozinha num determinado momento, mesmo que a cozinha passe de 30% de alimentos, para resolver um BO e depois a gente diminuir de novo. Entendi. Mas primeiro vamos descobrir que relação é essa, Perfeito. certo? Então Uhum. você vai pegar essas quatro informações: faturamento total, faturamento de alimentos, folha total, folha de alimentos. Segundo, Perfeito. você sabe o CMV? CMV lá a gente balizou. Esse é o CMV, não é o CMV real, porque a gente ainda não calculou, né? Esse é o CMV, vou botar assim, ilusório, que a gente fez as fichas em cima disso, de 25%. Tá. Então você vai pegar o CMC, que é o custo, é o custo da mercadoria comprada, não vendida. Tá, Ou seja, você vai levantar a compra total e a compra de alimentos. perfeito. Quando a gente tiver isso, a gente vai ter o custo de operações, certo? Que é o custo variável com mercadorias e o custo fixo com mão de obra. Aí a gente vai ter como analisar algumas soluções para a sua situação. Ok. Até lá, até lá, a gente vai fazer uma primeira conta agora, que é o seguinte: quanto é que você ganha? É, então, vamos lá, chefe. É porque as coisas se confundem um pouco, mas eu vou simplificar para o senhor. É, tá ouvindo, tá ouvindo, né, chefe? Pode Ou, continuar. Tá. É, eu tenho minha renda principal do restaurante aqui, Divino, que é um prolabore de 5.000. Porém, certo? só para dar exemplo do mês passado, quando tem um faturamento legal, tem uma divisão de lucros. Então, pegando o exemplo do mês passado, esse valor foi 10.000. Mas esse 5.000 é fixo, né? Vamos botar que é o mínimo ali, né?
Então teve Restaurante, 5 PLR. teve 5 mil além desses 5 aí. Então, no Você mês ganhou passado eu recebi 10 10K. mil. Isso, Beleza. do E Divino. quanto é no hotel? O hotel, por ser do mesmo dono, só que quem administram os filhos, o que eles fizeram? Eles fizeram comigo o seguinte: eu daria aula num colégio que eu ia ganhar R$ 2.800. Então eles falaram: olha, a gente já conhece teu trabalho, a gente vai te dar esse valor que tu já ganharia no colégio e depois a gente volta a conversar para definir um valor. Só que essa conversa ainda não aconteceu. E era até uma questão que eu ia talvez pegar com o senhor, se era o caso, já nessa reunião de sexta, eu já tocar nesse assunto ou não. Ver o que o senhor pode me orientar nesse sentido também. Não sei, vamos ver. Ok, Vamos continuar nossa conversa aqui. Aí no ok. final a gente volta para essa pergunta. Eu vou anotar ela. Qual é a média salarial na sua cidade? A média de um chefe tá vamos botar entre 4 e 7 mil. Certo. Você está ganhando 80% acima da média salarial da cidade. Dos salários mais altos, certo? Mas isso não é sempre. Sim. Mas mesmo assim, qual foi o mês que você ganhou menos depois desse acerto lá do Prolabore? Então, esse ano foi o melhor ano. Então, eu tô aqui já há 3 anos nesse acordo do Prolabore, né? Que eu comecei como sous-chefe, o chefe saiu, voltou para o Rio, e aí eu assumi como chefe, eu ganhava 3, me botaram para ganhar 4, depois 5, e esse foi o primeiro ano que eu consegui ter Prolabore. Então, esse Prolabore vem de abril até agora setembro, né? Então, abril, E qual foi o seu menor rendimento de abril a setembro? o menor sempre foi, sempre o menor é 5 mil, assim, Não, mas com a comissão. com a comissão, entendo. Foi esses 10. Já, o mês de abril, maio e junho chegou a 15 mil dessa divisão. Tá, beleza. Então o menor foi esse. Até agora sim. Essas contas elas são claras para você, eles mostram como é que é a composição disso, é bem tranquilo, não? Sim, sim. Tem um grupo que fica disponibilizado os valores de rendimentos, né? Quanto vendeu na semana e contas a pagar também. Então eu tenho acesso a esses números. Eu não tenho acesso a falar, ó, esse mês vai ser X. Não, isso aí é o gerente que faz. Ele que Eu já decide, tenho ó. uma resposta para você. Independente do restante da nossa conversa, não é hora para falar em salário, não, Ok, tá? Independente. Vamos gerar resultado. sim. Você concorda comigo que você não está ganhando mal? Não, muito bem. Quanto é seu Acho que eu, custo que de eu preciso. vida? Custo de vida é bem baixo, vamos colocar assim. Eu gasto 1.200 com o mercado, 1.000 de aluguel, é, tem um custo elevado por esse hotel ser distante, então eu gasto pedágio, gasto combustível, mas isso aí eles me pagam, então tá dentro dessa Então, não margem, coloca, é. né? É, que mais? Aí, né, tem os custos com educação, que eu gasto R$ 1.000 de faculdade, mais, vamos colocar aí R$ 300, vamos botar aí 125 do senhor, mais cento e pouquinho de chat GPT, também entraria na educação. Que mais? Luz, água, gás, vamos botar aí mais R$ 500, internet. Que mais? Carro, graças a Deus, já quitei, né? Com esses rendimentos aí, já consegui quitar o carro. Acho que uns R$ 500 a mais aí de alguma outra coisa que eu possa ter esquecido,
tá dentro aí. Acho que meu mês fecha 4.500, 5.000 no máximo. E você não é casado? Sou casado. Casado, tenho uma filha. E ela não tem educação, não tem nada? Por enquanto não, é bebê. Tem Ah, 5 meses. tá. Tá. Então isso aqui realmente está cobrindo tudo. É. Que Só se precisa massa. de alguma coisinha ou outra, pediatra dela e tal, mas vamos botar 5.000 ali. Não É passa de assim que 5 não. tá. Ou seja, no seu pior mês, você botou 7.800 no banco. Livre. É, Não está na hora de falar de salário. Não quer dizer que você não deva falar sobre a sobrecarga. sim, exato. Que é o que tá me pegando é essa sobrecarga. Pronto, vamos conversar agora sobre isso. Que a questão de salário tá lindo, pô, tô conseguindo fazer minhas coisas. Como é que tá a cabeça? O mental? Até que agora tá mais tranquilo. O antes Meu estava amigo, mais é porque o cara complicado. ganhando um salário desse não tem como tá ruim, não, macho. É É verdade. sério. Sim, Bicho, o que fode a cabeça da gente é trabalhar igual um jumento e no final das contas abrir a geladeira que não tem, as contas em atraso, é verdade. bebê precisando de plano de saúde e não tem, a esposa querendo as coisas e não tem. Aí o que é que sobra? O que é que fica faltando pro mental ficar foda? Conseguir dar um rolê com a esposa numa outra cidade, conhecer um outro lugar, dar uma viajadazinha de 3, 4 dias. A gente nem precisa de férias grandes, não, mas ganhando um salário desse a gente não precisa, não. A gente precisa dar uma descansada de 3, 5 dias assim, e volta e pega e peia de novo, entendeu? É isso. Você tá novo. Sim, com certeza. Então, meu filho, eu faço isso hoje, eu tô com 50, macho. Ganho bem É pra verdade. caralho. Mas você teve mês aí de fazer mais do que um mês meu. Sim, não, esse ano foi muito bom. Eu comprei um carro no início do ano e consegui quitar ele. Eu comprei em 48 vezes, quitei ele em 8 vezes, assim. Foi entrando esse dinheiro, eu fui quitando, entendeu? Pois é. Já Quitei um tá na hora carro de de começar a pensar 40, em alguns investimentos, hein? exato. Assim, claro que assim, a gente quer que todo ano seja assim, né? Mas pode ser que nem todo ano seja 10. O mínimo é sempre 5 mais 2.800 lá do outro hotel, que foi o acordado até agora, né? Mas, meu Mas esse filho, ano foi muito bom. agora vai aumentar, vai chegar o final do ano. Claro, Você vai encher a burra, né, velho? se Deus quiser, é o que a gente tá, né, Então, buscando o isso aí. mental tá bem, não é isso? E, assim, chefe, tá, graças a Deus tá mais controlado. A minha maior Já tô apagando preocupação aqui, eu tenho escrito. Mental tá bem, mas já tô apagando. Porque você já vi que não tá. o que mais pega é o quê? O restaurante aqui tem as suas demandas. E lá, por ser um hotel, tem muito, muito mais demandas. Então, às vezes, eu fico meio que. é, por ser hotel lá, ter café da manhã, ter aquela coisa, foco muito lá. E não é que eu não dou foco aqui, eu dou foco também. Só que aqui que me dá mais dinheiro, talvez eu não estou colocando tanta energia igual o dono quer. Entende? Então, minha cabeça fica meio que maluca. Só que lá precisa de mais nesse início agora, nesse primeiro mês. Porque tem café da manhã, tem o almoço, a equipe, a mão de obra lá é, é mais deficitária, né? Por não ter pessoas tão qualificadas, né? Eu tô tendo que pegar auxiliares e transformar em cozinheiros, né? E tá tudo bem, só que talvez precisa de eu ali do lado ensinando, ó, é assim que faz, não é assim. Isso na minha cabeça, mas eu também minha cabeça pode estar errada também, assim, ó. Não, Por vamos isso lá. que eu Beleza. até tô contando com a ajuda do senhor para me ajudar nisso, né? Beleza, beleza. Vamos lá. Então, primeira coisa, já vi que o mental não tá bem. Mas não tá bem por um motivo, por um dilema moral. Exato, exato. É um Certo? dilema, exatamente, é um dilema. É assim, ó. O dono tá te cobrando, por quê? Porque você ganhou 10 mil conto Isso, por esse restaurante. Você é sócio aí. exato. Aí você ganhou 2.800 pelo outro. Aí na cabeça dele, qual é a conta que ele tá fazendo? Se, pô, o cara tá passando mais tempo lá do que aqui, só que aqui ele ganha 10, 15, lá ele ganha 3. Tá errado. Tudo bem.
Então, o que você precisa fazer é uma coisa chamada alinhamento de expectativa. Alinhamento de expectativa. Certo? Alinhamento de expectativa. Daqui a pouco a gente vai ter os custos. Aí, quando a gente tiver de posse dos custos, a gente vai ter mais informação. Mas até lá, você precisa fazer um alinhamento de expectativa. E é isso que você está querendo fazer sexta-feira e foi por isso que você me procurou hoje. Para fazer esse alinhamento de expectativa, você tem até sexta. Sexta-feira vai ser dia 3. Você 3. tem hoje e amanhã, certo? Você tem hoje e amanhã para preparar um relatório. Exato. Eu quero. Como é que é esse relatório? É um relatório que eu chamo de relatório diário de situação, RDS. Relatório diário de situação, RDS. RDS é uma ferramenta da hotelaria normalmente relacionada a finanças, mas eu também uso qualitativamente. O que é que você precisa fazer? Você precisa gerar um prompt no chat GPT, tá? E nesse prompt você vai dizer para o chat GPT que você vai passar o dia jogando coisa nele. Diga, eu vou passar o dia te passando uma porrada de coisa que eu estou fazendo. Tudo o que eu fizer eu vou mandar para você, mas não vou só mandar para você. Eu vou mandar, vou me dizer como é que eu me senti, vou lhe dizer o que foi que eu consegui resolver, o que é que eu não consegui resolver, vou lhe falar sobre os resultados que eu gerei, vou lhe falar sobre os bloqueios que eu tive, ou seja, o que são bloqueios? Bloqueios é tudo aquilo que me atrapalha e que não depende de mim. Isso é bloqueio. Inclusive o bloqueio, ele se transforma. Por quê? Porque enquanto ele só é bloqueio se o seu contratante souber antes de lhe cobrar, porque depois que cobra, o bloqueio vira desculpa. Isso é uma confusão que muita gente faz. Chega na hora da reunião, quando é cobrado, aí começa a falar dos bloqueios. Mas aí não é bloqueio, aí é desculpa. Desculpa, verdade. Tem que falar antes. Tem que falar antes. Então, vai colocar seus bloqueios, certo? E você vai ter esses 2 dias, ou seja, você já está atrasado com os lançamentos de hoje. Para ir lançando tudo lá e no final você mandar ele gerar um relatório. Eu acho que eu fiz isso com um aluno essa semana. Eu vou pegar o mesmo prompt e vou mandar para você. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó, obrigado. Eu vou ler aqui para você, ó. A partir de agora, eu vou começar a passar informações sobre o meu dia para você. Eu vou dizer tudo o que acontece e como eu me sinto. Vou falar sobre erros, vou falar sobre os acertos, vou falar sobre as vitórias, vou falar sobre como eu me sinto. Frustração, alegria, raiva, orgulho. Vou falar sobre tudo isso durante o meu dia. No final, eu vou pedir para você fazer um relatório e me dizer exatamente aonde eu tive sucesso, aonde eu preciso melhorar, quais são as minhas oportunidades e também fazer um plano de ação para o dia seguinte, ok? Você vai escutar todos os meus áudios durante o dia em silêncio e não vai dizer nada e comentar nada até que no final do dia eu diga o seguinte: comando. Pronto, gere meu relatório. Se você entendeu, confirme que entendeu. Aí você vai pegar isso aqui, vai colocar no chat GPT e ele vai dizer: ok, estou aguardando o seu comando e tal, não sei o que. É isso que você vai fazer. Peraí, deixa eu pegar o WhatsApp aqui e mandar para você. Eu vou até Obrigado. acrescentar um negócio nesse prompt agora. Peraí. Antes de ir no final do dia. Vou colocar aqui, ó. Também vou colocar os meus bloqueios. Aquilo que me atrapalha, mas que não depende de mim. Aquilo que me atrapalha, mas que não depende de mim. Para que eu chegue, para que antes
que eu seja cobrado, eu já tenha me comunicado e alinhado expectativas com meus sócios e diretores. Pronto. Acabei de mandar esse prompt para você. Você vai pegar esse prompt e você vai colar ele. A inteligência vai responder assim: tudo bem, estou pronto, vou ficar em silêncio e quando você comandar no final, eu vou gerar o relatório. Pronto. Aí você vai gerar o relatório desses 2 dias. Com esse relatório desses 2 dias, que você vai transformar em 2 documentos de Word, você vai abrir um novo prompt. Aí nesse prompt você vai dizer assim: esses 2 documentos são os relatórios dos meus últimos 2 dias. Vou participar de uma reunião com os meus sócios e diretores e preciso pontuar com eles como está a minha rotina e me posicionar de forma a entender a necessidade deles e tentarmos chegar na melhor solução para as minhas atribuições de função. Pronto. Quando você gerar esse segundo prompt, você vai ter colado os 2 arquivos lá, ele vai ler sua rotina, vai entender e vai gerar esse relatório. Esse relatório, você vai colocar números nele, os que você conseguir encontrar, e você vai levar para lá. Aí você vai dizer, olha aqui, ó, eu fiz isso, 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 isso. Substituí sei quemzinho, era a folga dele, eu fui para lá. Era a folga do outro, eu fui para lá. Lá, ao chegar ali, passei tantas horas fazendo isso, isso atrapalhou essa missão aqui. Então eu sei que eu tenho essa missão, mas infelizmente eu fui atrapalhado por atribuições que não são minhas. Isso está atropelando os processos que, inclusive, eu deveria comandar. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Então, o que é que você vai fazer nessa reunião? Qual é o objetivo dessa reunião? Aumentar o nível de consciência deles em relação a como está a sua rotina, pedir ajuda e perguntar para eles com humildade e tranquilidade o que é que eles esperam de você. Nesse momento, neste momento, porque o que eles esperam de você, eles disseram no dia que eles se tornaram você sócio. E no dia que eles passaram ali a pagar salários de 15, de 10, de 20, nesse dia eles disseram o que eles querem de você. Quero um cara brabo, violento, agraviço e focado na empresa que você agora é sócio. Eles disseram isso já, certo? Agora você vai pedir clareza. Você vai dizer, agora eu preciso de clareza. Clareza de propósito, para que eu possa entregar o que vocês desejam, porém dentro do tempo natural de trabalho de um dia, porque o dia acaba. Verdade. O dia acaba, certo? Então você vai chegar pro chat lá e vai dizer, olha, eu preciso que você me ajude a criar um relatório baseado nesses 2 RDS, nesses 2 relatórios de área de situação, para participar de uma reunião com meus sócios e diretores e alinhar expectativas com eles em relação às atribuições de função. Esse é o foco. Porque fora isso, Antônio, fora isso, não tem nada, você não tem números ainda. O único número que você pode apresentar nesse relatório é o número de produção. Por exemplo, você foi lá, ajudou o cara da produção, cortou 5 caixas de frango. Aí você pode botar que cortou 5 caixas de frango. E aí dizer, ó, enquanto eu estou cortando 5 caixas de frango, eu deixei de fazer a cesta de piquenique. Enquanto eu estou cortando 5 caixas de frango, eu deixei de fazer o cardápio de ano novo. Eu sei que você fez Exato. os dois, eu estou só dando exemplo. Exato, sim, sim.
E aí, é exatamente o que acontece. Às vezes, igual ontem eu estava lá. Era para eu ter feito esses 2 cardápios ontem. Só que aí eu tô na cozinha. Aí o cozinheiro, que é o meu sous-chefe, o Vitor, era a folga dele. Então, o cozinheiro imediato foi mandado embora, saiu. Aí o que acontece? Se sair um prato, eu já tenho que parar o que eu tô fazendo para ir pro fogão, porque a menina junto ali era uma da louça, mas tem muita boa vontade, né? Aí eu paro para poder ajudar ela. Depois eu paro para ajudar o Maceiro a fazer a focaccia, porque ele ainda não sabe. E o Maceiro também era um garoto que era um auxiliar, mas estou formando, ele tem boa vontade e está aprendendo. Aí a menina do café da manhã, eu notei que tinha frios estragando. Aí eu já tive que conversar com ela para se atentar, para fatiar menos, para pesar, para não deixar ter desperdício. Aí depois, é, fui ver lá que o fogão tava queimando as panelas, sabe? Aí vai, são várias coisinhas que realmente, se eu tivesse feito isso no chat GPT, eu ia ter tudo escrito, né? Que é melhor. E acabou É que o meu foco isso. principal de lá não saiu, né? Porque eu tenho que fazer, eu fico muito no operacional, sabe? Eu ainda Então, não aí o que sei é que se é um acontece? time, eu não sei se me falta um time ou se me falta Processo. processo para poder fazer o meu trabalho e dentro da cozinha cada um fazer o seu, sabe? O pessoal não vai ficar muito dependente de mim. Eu entendo Primeira também que é coisa, porque. primeira coisa. Falta time ou falta processo? Sua pergunta. Só dá para saber com esses números. Ok, Então você vai precisar me trazer esses números para a gente pra poder gente dizer, por entender. exemplo, qual é o índice de produtividade? Um restaurante precisa trabalhar com índice de produtividade mínimo de R$ 10.000 por operador. Por operador. 10 mil por operador. Então você vai pegar o Isso faturamento, dentro da vai dividir cozinha, por né? todos os funcionários, Ah, por todos? pega o faturamento, divide por todos os funcionários. Aí você vai ter o, o geral. Aí pega o faturamento de alimentos e divide pela quantidade de funcionários da cozinha. Aí você vai ter o da cozinha, Ok. certo? Aí vamos Não, supor que você esteja com 15 mil. aí Ótimo, o 15 mil tá problema só. grandão. Tá grandão. 15 mil por funcionário tá grandão. Por 20, porra, gigante. 30 por funcionário, tem alguma coisa errada. Tá sobrecarregado. Entendi. Entendeu? Então dá para analisar pelos números, também baseado no posicionamento do restaurante, porque às vezes o meu 10 mil no meu restaurante, que tem um ticket médio de 70, R$ 80. Na verdade, é o seu 15 mil de um ticket médio de 120, R$ 130. E Então, aí, qual é o ticket médio do seu restaurante? lá o ticket médio é bem alto. Deve estar girando em um prato lá. Se o pessoal chegar, comer a entrada principal e sobremesa, vai gerar em torno de R$ 350, ticket médio, Por pessoa? por pessoa. Pronto. Então, o seu não é 10 mil. Por quê? Porque se fosse num restaurante que o ticket médio fosse 100, cento e pouco reais, aí seria 10 mil. Mas como o seu é 300 e pouco reais, então a gente está falando já de 20 mil. Então, o seu 10 mil é 20 mil, ou seja, tem que ser 20 mil por funcionário. Lá pega um público bem alto e também por ter essa distância, é uma cidade mais distante, então a empresa tem custo com motorista para buscar o pessoal no centro e levar para o hotel, tem custo com passagem para o pessoal que vem de outra cidade trabalhar, sabe? Então, os custos da operação lá são grandes. Entendi. Pronto. Então, tudo isso a gente tem que avaliar devagarinho. Não pode simplesmente sair fazendo afirmações. Ah, é 10 mil. Tá vendo? Já não é 10 mil. Entendi. Sim, Aí a gente vai fazer todas essas avaliações, mas eu preciso primeiro desses números aqui. tá. Não, hoje ainda eu vou ver se eu consigo com a gerente lá, e aí, quando for oportuno, eu mando para o senhor também. Beleza. Certo? No mais, é você focar nesse relatório. Então, você vai fazer esse prompt imediatamente, vai dar uma paradinha, vai falar tudo que já aconteceu, inclusive nossa mentoria, vai dizer, dei uma parada para participar de uma mentoria, chamei meu mentor, estava precisando de ajuda. Bota tudo.
Os caras verem que você tá querendo crescer, entendeu? Porra, o cara que tá contratou um mentor, velho. Sim. Entendeu? Teve nesse mês passado, o que que eu estava fazendo? Para poder entender a operação e poder ajudar e fluir bem, porque eu fui militar há 8 anos, então assim, eu tenho aquele senso de urgência e senso de responsabilidade muito grande. Então assim, eu estava saindo de lá 11h30 da noite, estava chegando lá às 6 horas da manhã para acompanhar o café, entende? E isso sem ninguém mandar, é mesmo que eu queria entender os gargalos da operação, entende? E claro, Perfeito. e É com isso mesmo. isso, o restaurante aqui acabou ficando com o time aqui, só que a minha presença física ficou mais focado lá. Até por isso, né? Porque ter café da manhã, eu acompanhar o café, os folhados, a gente entendeu que ele tem que ficar crescendo da noite e assar de manhã. Só que para chegar nesse ponto, a gente teve que fazer vários testes, até chegar no padrão dele bom, sabe? E o café da manhã lá, a gente tem o buffet e tem vários pratos à la carte. Então, assim, tem omelete, tapioca, croque monsieur, sanduíche beneditino, pão de queijo servido volante. É como se fosse um almoço, só que durante o café da manhã, sabe? Vários pratos preparados na hora. Entendi. Panqueca americana. Minha última orientação para essa reunião. Você me chamou Ok. muito tarde, viu? Era pra gente ter conversado bem antes sobre isso tudo. Com certeza, com certeza. É que eu fui me. Eu mesmo, com esse meu senso de querer fazer tudo, acabo atropelando as coisas. Minha última orientação para essa reunião. Não entre na defensiva. Esses Tá, dados que você está levando para lá não é defesa, é informação. Você tem que ir com esse espírito. Ó, gente, é humildade. Eu vim aqui pedir ajuda, certo? Eu vim pedir ajuda porque eu estou sendo cobrado. Eu não tenho problema em ser cobrado. Eu aceitei isso no dia que eu aceitei a proposta de vocês. Não tenho problema com isso, mas preciso de ajuda. Então, preciso que a gente alinhe as expectativas e eu entender quais são minhas atribuições neste momento de abertura do hotel, porque eu sei quais são minhas atribuições, eu sei quais são, mas eu quero saber o que é que vocês estão esperando de mim agora, hoje. Eu estou falando daqui para a semana que vem, para que eu possa entregar aquilo que vocês estão esperando. E aqui está minha rotina. Foi isso que eu fiz. Isso aqui foi o que eu realizei. Não adianta pegar o para trás mente, tá, Antônio? Pega só desses 2 dias que você vai falar tudo pro chat GPT. Se você for tá. pegar o para trás mente, você vai esquecer de alguma coisa, alguma parte do dia. E hoje não, tá tudo fresco ainda. Você sabe tudo que você fez até agora, não sabe? Sim, sim, Você sabe como você se sentiu, não sabe? sim, Você sabe como você se sentiu na hora que você entrou na reunião com eles, a hora que você saiu. Você sabe de tudo. sim. Outra coisa, antes de fechar esse relatório final, manda para mim, Ok. tá certo? Então você tem quarta, hoje, quinta, amanhã. Manda para mim à noite, eu vou revisar, vou liberar para você entrar na reunião com eles de boa, de boaça, de boaça, grandão, tranquilo, sem defensiva, não é ataque, não leva nada pro lado pessoal. Chega lá e, ó, pessoal, tô na humildade aqui. Eu quero fazer acontecer, eu quero fazer rodar. Eu tô com disponibilidade física e emocional, tô com a faca nos dentes, eu tô virado no giraia, mas eu preciso de ajuda. Eu quero saber quais são as atribuições, o que é que vocês esperam de mim. E não tô falando de forma geral, não, tô falando daqui para sexta-feira que vem. Porque isso tudo que aconteceu aqui que eu tô mostrando para vocês vai acontecer de novo essa semana. Exato. O pessoal vai folgar lá, vai folgar aqui. E aí, quando um folga, só para o senhor entender, eu já identifiquei que a cozinha para rodar lá, eu preciso de uma pessoa ali na boqueta, coordenando, cantando, pedindo, empratando, que seria o chefe. Quando eu tô lá, eu sou essa pessoa. Eu preciso de um cozinheiro bom, de confiança, com uma pessoa do lado auxiliando ali, e mais uma pessoa lá
ajudando nas entradas, né? Então preciso de no mínimo ali entre 4 e 5. Claro, se eu tiver mais um na sobremesa, lindo, mas se não tiver, o da entrada ajuda na sobremesa. Quando eu não tô, eu tenho que puxar o cara da noite, que é o Bruno, para ajudar o Vitor de dia. E aí o Bruno tem que dobrar, teoricamente, assim, para ajudar no almoço e no jantar. E domingo, o Bruno e o Vitor tem que folgar pelo menos um domingo do mês. Se um folga, eu tenho que ir para lá. Mas se eu tenho que ir para lá, eu não tô aqui em Itaipava, que é o outro Pronto, aí o que é que você restaurante, né? vai fazer? Se você tiver que fazer alguma dessas manobras, você vai dizer, ó, parei para fazer um planejamento de escala, porque acontece isso, amanhã o Bruno não sei o quê, então eu vou ter que fazer isso, isso e isso, aí o Bruno vai ganhar uma extra e tal, não sei o quê. Pronto. Aí você tem que relatar isso, tem que estar lá no relatório, que você parou para Tá, fazer essa escala, parou para pensar sobre isso e show. planejar isso e tal. Ou seja, você vai mostrar para eles como está a sua rotina como chefe, como responsável, tá certo? Perfeito. Bicho, sem defensiva. Ok, Minha, mais uma orientação, presta atenção. Neurociência. Se em algum momento você perceber, gatilhar, que você está com uma onda cerebral com amplitude muito alta, querendo falar, ansiedade para falar, querendo responder, querendo se defender, se cala. Se cala, escuta, se perguntar alguma coisa, a sua resposta será: Não, tô tentando entender. Podem continuar, eu vou falar, mas estou tentando entender. Deixa essa onda cerebral cair de novo, mudar para uma onda alfa, que é uma onda curtinha. Quando você se sentir calmo, aí você fala. perfeito. Porque o dono de tudo, que é o pai, né, que é o patrão, ele tem esse restaurante aqui onde eu tô como menina dos olhos. Então, de forma alguma, ele quer que aqui fique jogado, quer que fique com cardápio inferior, com cardápio simples. E eu entendo isso, né, muito bem. Só que, por outro lado, lá, o hotel, né, o senhor, né, sabe muito melhor que eu, demanda muita energia. Então, eu tenho que aprender a alinhar essas duas expectativas, daqui e E lá. de lá, Sendo que é do mesmo dono, só que lá quem toca é os filhos. Aqui, presta os filhos atenção, aqui não tocam nada. presta atenção. Visão de dono, hein? Lá é 3.000, aí é 15. E isso aí, exato. Então você também tem que ter isso em mente, Exato. Que beleza? é o que, é o que eu não tô, que é o que eu tô falhando, né? Não, não tá falhando. Você não tá falhando. Você só precisa alinhar as expectativas, Alinhar as expectativas, exato. beleza? E entender os números lá também. Isso, mas você não tá falhando, cara. Você não tá falhando. Você não está sabendo dividir O porque meu precisa de tempo. ajuda, não tá só na sua mão. Aí esses bloqueios você vai passar para eles, ó. Olha a escala que eu tenho que montar. Aí esse cara faz isso, esse não sei o que, tem que dobrar, blá, blá, blá. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, assim, tá complexo o cenário. Eu preciso de ajuda. Pronto, aí E você paralelo a isso, vai e, envolvendo eles na solução. e paralelo a isso tem, né? O senhor sabe que é compra todo dia, hortifruti para não pedir muito para não estragar, mas também não pode faltar para o café da manhã e para o almoço, os Já coloca lá no pães, chat GPT. Por exemplo, na hora que produções. você parar para fazer hortifruti, você não vai falar sobre hortifruti todo dia. Você vai mostrar para Não. ela, ó, aí nesse horário eu paro, tudo. Aí vou olhar geladeira, vou olhar câmara, vou olhar isso aqui, que é para ver como é que tá de alface, de pimentão, não sei o quê. Chego com o meu checklistzinho, vou lá fazendo, faço o pedido, entrego pro pessoal das compras. É você que faz compra ou outra pessoa? Sou eu que faço o pedido, outras pessoas fazem as compras. Tem uma menina que Pronto, aí cota, mas eu entrega tenho que pro entregar cara o das pedido. compras. Tá entendendo? E igual, segunda-feira é minha única folga. Só que segunda-feira é o dia das compras. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu faço o levantamento das compras domingo e na segunda, na minha folga, eu tenho que ficar respondendo o WhatsApp toda hora, porque eu tenho que mandar os pedidos, né? Então, teoricamente, eu não Pronto. consigo folgar 100%, né? E Mas à você noite não ainda vai tem a falar sobre faculdade. segunda-feira, tá? Como? Mas você não vai falar sobre segunda-feira. Ok, Porque você só tem o RDS de hoje e o de quinta. Então você só vai falar de hoje e de quinta. perfeito, perfeito. Vai na humildade. Não queira abraçar o mundo com as mãos, mostrar tudo, não, porque vai dar errado. Sim, não, e eles sabem, né? Eles têm visto também, né? Só que Tem visto chegou sim. num ponto que o pai, que é o dono de tudo, na semana passada ficou insatisfeito com o cardápio aqui.
né? E também tem um outro sócio que também não fica satisfeito que eu fico só lá, também, assim, mais lá, né? Porque também ele tem participação aqui e a esposa também é sócia. E aí ficou nesse impasse de pessoal de lá com o pessoal daqui e eu nesse meio que fogo cruzado tentando conciliar, agradar gregos e troianos e tu fica naquele meio que fogo cruzado, né? E aí tu fica naquela impasse, pô, eu vou pra lá, mas aí falta alguém, a cozinheira que faltou, tive que vir pra cá e lá eu tive que, o rapaz estava de folga, eu tive que conversar com ele para ele não folgar e me ajudar lá, e ele tem muita boa vontade, mas não sei até quando ele vai ter essa boa vontade, porque se o cara fosse, sei lá, pro futebol com a namorada, né? O cara ia deixar de ir, né? É meio que complicado, né? Não quero Pois ficar é. contando com a boa vontade dele sempre, né? Mas não queira matar todas essas missões nesse relatório, não, tá? Tá, Fala só sobre hoje e amanhã, perfeito. tá bom? Perfeito, chefe. Cara, deixa eles falarem. Anota tudo num caderninho, vai anotando, vai abrindo as caixinhas. Pronto, eles falaram sobre isso. Você abre uma caixinha, né? Abre aqui faz assim, entendeu? Quando, Perfeito. quando você perceber que eles esgotaram, aí você, com calma, posso fazer um relatório para vocês? Essa é a sua pergunta. Posso fazer um relatório para vocês? Aí você vai tentar, durante a apresentação do relatório, matar todas as caixinhas, fechar essas caixinhas no final, e lá no finzinho você vai dizer tudo isso que a gente combinou. Ó, eu quero alinhar as expectativas com vocês. O que é que eu faço? Preciso de ajuda. Eu estou me esforçando muito e entregando pouco. E eu não confundo isso, hein? Não confundo. Eu não quero que vocês vejam meu esforço, não. Eu quero que vocês vejam minha entrega. Entrega exato. Então vamos lá, me ajudem aí a definir quais são os KPIs. Quais são os KPIs? Quais são os KPIs? Quais são os KPIs? Quais são os indicadores-chave? Para que eu possa organizar minha rotina profissionalmente e atender às expectativas de vocês. É isso, nego, velho. Pronto, tá fechada a sua reunião. Problema de segunda-feira, de compras, de não sei o que. Deixa para daqui para lá você vai ter RDS todo dia, que você vai falar a mesma coisa para o chat GPT toda hora. Isso vai virar parte da sua rotina. Então você vai ter relatório diário de situação toda noite. Eu vou guardando isso e depois vou entendendo o que que eu tô. Onde é que você está acertando, onde é que você está errando, o que é que você pode melhorar, quais são as oportunidades, o que é que você fez, que às vezes a gente chega no final do dia fudido, não consegue nem saber o que é que a gente fez, aí a gente não entregou aquela porra daquela missão que a gente tinha que entregar, a gente se sente um bosta. Isso acontece comigo direto. Pois é. Aí quando você olha o relatório diário de situação, que você vê o que você fez naquele dia, você fez, caralho, meu irmão. Meu irmão, não sou um bosta, não, eu sou foda. E até assim, um exemplo, quando tem café da manhã lá, eu acordo 5:30 da manhã numa disposição, pô, mas igual hoje, um dia que eu planejei acordar 7, fazer uma caminhada, ler um livro, aí já acordo 8:30 já cansado, porque parece que o cérebro entende que tu tem mais uma folguinha de tempo, que eu só ia chegar aqui às 10, parece que não dá tanta energia e atenção como pro trabalho. Às vezes eu tenho que também alinhar isso. Às vezes eu tenho Pronto. mais disposição com parte do trabalho do que comigo. Sei lá, às vezes eu não vou no dentista, mas, porra, eu não falto uma outra parte, sabe? Ô, Francisco, só um minutinho, chefe. Como é que tá? Tá. Eu passei ela 2 vezes no moedor, mas senti que ela tá um pouco meio. Ah, tu deixou ela dura, pô. Tu não precisava moer agora. Não precisava moer, pô. Era só. Não precisava, era só cozinhar e deixar, pô. Entendeu? Deixa ela depois eu vejo. Entendeu? Acabou queimando a etapa. Tu não precisava moer, era só cozinhar ela, deixar esfriar. E a gente só usa ela fria. Entendeu? Pelo tempo que eu tô aqui, ela não cozinhou, pô. Deu meia hora. Não precisava. Mas tá tranquilo. Eu vou anotar tudinho, passo a passo, pra quando for fazer de novo, não acontecer isso, entendeu? Pode. Valeu. Ó, desculpa, chefe. Não, tranquilo. É isso aí. Passo a passo, anotado, processo escrito, é isso aí. Que ele acabou errando um processo, mas na verdade o culpado foi eu, porque Foi que não se comunicou direito. quando te comuniquei. É para fazer o purê, a batata para cozinhar para fazer o nhoque.
Ele cozinhou em meia hora e já moeu a batata, sendo que tinha que ter cozinhado, deixado ela esfriar, cozinhado bem para depois moer. Aí ela tá toda granulosa, ainda tá crua. Então eu vou ter que fazer uma outra coisa com ela. É isso aí. Eu Filhote, vou ajustar isso. Mas terminamos eu tava, aqui? sim, mas eu tava falando com o seu último ponto. Sim. Às vezes eu dou muita energia pro trabalho e às vezes quando é comigo, para mim eu não tenho tanta animação. Não sei se é porque eu já tô cansado do que eu entreguei no trabalho, às vezes, tô doido pra ir na praia o dia, mas chega segunda-feira, dá aquele, não, vou dormir até um pouco mais tarde, vou fazer uma outra coisa, vou ficar em casa. Parece que não sobra tanta gás, né? Mas isso Tá, aí vamos depois com fazer calma eu assim, vou ó. identificar. Vamos fazer assim, porque Roma não se fez em um dia, né? É É, 1% todo dia. Então, vamos cuidar primeiro disso aqui. Vamos entregar essa reunião. Vamos ver como é que você saiu dessa reunião. Se você conseguir participar da mentoria terça-feira, já fala comigo lá, tá. tá? E aí a gente vai para o próximo passo, que é cuidar dessa energia sua de casa. Porque eu É, sei como é isso. Eu sei como é isso. Mas eu treino karatê com a minha filha toda quarta, quinta e sexta. Eu levo ela para praça, eu faço não sei o quê. Por quê? Porque ela precisa. Mas isso me faz um bem desgraçado. Agora, até eu sair de casa, foda. a vontade é de ficar. É, Mas depois que eu saio, porra, meu irmão, eu fico massa, viu? vale a pena. Então a gente depois vai falar sobre isso. Mas vamos resolver isso aqui primeiro? um Tá por bom, cento obrigado. todo dia. Não adianta querer abraçar o mundo com as mãos, não. É, Beleza? Eu vou beleza. parar aqui, mas eu seguro aí só um pouquinho que eu tenho um assunto com você bem rápido. Eu vou parar de gravar.